foi bom o evento, mas esse ano, assim, acho que superou todas as expectativas, só tive feedback positivo. Algumas palestras, eu não vou citar e pontuar, mas, assim, foi tapa na cara da turma, né? Muito tapa na cara, muita informação, muita enfiar o dedo na ferida e torcer para tirar a turma da zona de conforto para produzir cada vez mais. E essa é a nossa ideia aqui, é oferecer conteúdo tanto para a rede quanto para pessoas de fora da rede, para que a gente possa elevar o sarrafo desse mercado. Exatamente. A gente, na verdade, o objetivo da Remax Espírito Santo, assim como em todas as regionais, é a gente cada vez mais profissionalizar o mercado. Nós sabemos e conhecemos, nós todos aqui sabemos e conhecemos o modelo Remax. A gente sabe do nosso diferencial. A gente sabe que nós conseguimos atender de uma maneira que as pessoas, que os outros profissionais, alguns, obviamente, claro, fazem com maestria, mas que a maioria não faz, que só pensa muito na comissão, e a gente já sabe que a comissão é realmente uma consequência do trabalho. Se a gente executar um trabalho bem feito, a gente sabe que a comissão vai vir e que vai ser um ciclo, isso vai continuar, que o nosso cliente vai nos indicar e a gente vai cada vez mais desenvolver, né? A Luísa contou, né? A gente recebeu aí algumas palestras, famoso aí dedo na cara, mas também a gente teve muito conteúdo e muito aprendizado, muita coisa bacana, muitos insights. E eu queria hoje, a ideia nossa aqui é fazer um grande debate de percepções que vocês tiveram com os comentários dos palestrantes, com as palestras, os painéis, eu acho que foram muito enriquecedores, a gente procurou dar mais tempo para os painéis até do que para a própria palestra em si, porque nos painéis existe o debate, né, entre os participantes, a troca de ideias, então assim, foi tudo muito, muito rico. Queria deixar aberto para quem quiser fazer algum primeiro comentário. Eu acho que a gente pode começar por uma ordem, falando, né, da primeira palestra com a Dani. Alguém quer falar alguma coisa? Já para iniciar? Façam fila, senão eu falo, hein? Então eu vou abrir para começar, falando do evento da Dani, da parte da Dani. A Dani é uma excelente profissional, psicóloga, acostumada a lidar com pessoas, né? E os brokers que estão aqui, os franqueados, têm um trabalho muito intenso, que é o trabalho de aumentar a rede, né? De trazer mais corretores, assim como todos vocês. E esse trabalho, muitas vezes, a gente consegue, né? Arísio, Léo, estou vendo aí o Sandro, o Flavinho está aí. Às vezes a gente consegue o Anderson, Tanadai. A gente traz algumas pessoas que muitas vezes essas pessoas parecem promissoras e acabam não sendo, né, num primeiro momento. E isso é muito natural, gente. As pessoas vão passar pela Remax também. A Luísa sempre fala, né? A Luísa, e a gente escuta também muito na Remax. Remax é para todos, mas nem todos são para Remax. Porque às vezes as pessoas não se adaptam com o nosso modelo. Tá tudo bem, é natural. E a Dani comentou muito sobre uma questão que me chamou bastante atenção, da gente ficar over nas coisas. A gente não tem que trabalhar 12, 14, 16 horas. A gente tem que trabalhar 12, 14, 16 horas com qualidade. Não adianta nada eu trabalhar muito e não ter o rendimento de todas as atividades que a gente vai fazer com qualidade. Né? Até brincaram falando assim, olha, se eu já fiz aqui, a minha meta diária são 10 contatos por dia, 2 visitas por dia, 2 mostragens, por exemplo, vou fazer um evento essa semana. Ou seja, eu já fiz tudo isso na parte da manhã, à tarde eu vou ficar com meus filhos e vou brincar com meus filhos, vou para a praia, vou fazer o que for. Por quê? Porque eu bati a minha meta, eu já tive um tempo de qualidade, e aí o que vem por trás disso é a constância. Porque se eu fizer todos os dias o que eu propus como meta, e a Dani colocou isso de uma forma muito genial, se você se propõe todos os dias fazer 20 contatos e você o faz, se você se propõe, além dos 20 contatos, fazer pelo menos 2 visitas, andar no seu posicionamento por 2 horas, você vai ter um tempo livre maior para sua família e para você. E se você fizer isso
durante 90 dias, 100 dias, 200 dias, vocês podem ter certeza que o processo vai andar e a captação vai acontecer e a venda vai andar. Né? Acho que muitos de vocês ouviram falar sobre isso. Alguém quer comentar? Rogério, pode falar aí, fica à vontade. Oi, é Samir que está aqui. Ei, Samir. Bom, primeiro, parabéns aí para a Regional pelo evento, foi muito legal, foi muito produtivo, foi no tom certo, no tamanho certo, assim, em tudo, em quantidade, em pessoas, em quem veio. E, assim, em relação a isso, eu estava esse final de semana refletindo um pouquinho sobre as pessoas que estiveram aqui com a gente, tem 1 ano e meio a nossa operação, e pensando, e até, assim, a maioria eu tenho muito contato ainda. E eu fiquei, cara, passa muita gente pela estrutura nossa, né? Como você bem disse aí, nem todo mundo cabe na Remax, nem todo mundo entende o modelo, ou se adapta ao modelo, ou quer fazer o modelo. E eu estava olhando bem, assim, a turma que passou, e pensando muito no que a Dani falou, em toda a palestra dela, em todo... Aquela essa cobrança que o corretor tem, que tem que ficar 24 horas por dia trabalhando e tal, e essa coisa toda da gente estar sobrecarregado, e eu estava reparando, assim, a maioria das pessoas que eu tive aqui, e que passaram um curto período, que não deram resultado, que foram para o mercado. Metade saiu totalmente do mercado, metade não era corretor e não conseguiu ser corretor, e a outra metade está pior do que estava aqui. Então, assim, isso, qual a minha reflexão? Não é o nosso modelo que está errado, entendeu? Se eu estivesse vendo as pessoas saindo daqui, terem mais sucesso fora daqui, eu estaria pensando, pô, a gente está fazendo alguma coisa errada, nós, toda a Remax. Mas não é uma realidade. A maioria das pessoas que está, eu vou ser autônomo, eu vou trabalhar sozinho, tá numa condição pior do que estava aqui em grupo. Então, as pessoas, às vezes, querem remar sozinho o barco e fica um remo muito pesado. Faz muito mais sentido estar em grupo para exatamente fazer o que você estava falando, trabalhar menos, conseguir se sobrecarregar menos. A Remax dá essa possibilidade também, que é o trabalho em grupo, que é você captar e ter a tranquilidade de ter uma rede para vender, que é você ter um cliente e saber aonde achar imóvel com facilidade. Então, assim, se a pessoa souber administrar o tempo, vai funcionar. Só que o recado muito claro para mim, isso é uma atividade principal, é uma coisa que a pessoa tem que levar como profissão, como carreira, como método de vida. Não é uma coisa para você vir aqui para, eu estou fazendo isso, mas também eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu filho, eu faço... Não é. Mesmo, não estou nem falando de outra atividade remunerada, aí nem pensar, né? Eu estou aqui, também eu tenho emprego, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí nem sonhando. Mas, às vezes, até a gente passou por aqui que, assim, não era um outro emprego, era uma outra atividade que era estar disponível para fazer todas as coisas de casa na hora que tivesse que fazer, mesmo que tivesse que abandonar um cliente ou uma captação, entendeu? É isso que eu queria deixar de contribuição aí para vocês. Só complementando aí, eu queria... Legal, Samir, porque a questão é muito forte, porque às vezes a gente pensa, né, e ouve todos os dias vários gurus da internet, tem que trabalhar muito, muito, muito. Na verdade, a gente tem que trabalhar muito, só que a gente tem que fazer com que esse horário seja de qualidade. Né? A gente vai falar mais para frente da palestra do Peixoto, ele fala muito sobre essa questão de agenda. Arísio levantou a mão, depois Flavinho. Só complementar aqui, o Rogério complementar. Vai lá. Eu queria só colocar que eu acho que dentro do modelo da Remax fica muito claro de que aqui temos um divisor de água. Nós aqui precisamos nos posicionar como profissionais verdadeiros do mercado imobiliário. A experimentação ao acaso, mais uma tentativa de uma outra imobiliária, uma atividade complementar, isso não cabe. As pessoas chegam aqui e se deparam com um mundo de atividade realmente profissional e precisamos ter essa consciência e desenvolver essas habilidades aqui cada vez mais. Perfeito, perfeito. Queria aproveitar a oportunidade e pedir para as pessoas abrirem as câmeras aí, quem puder, por favor, para a gente poder se ver. Estamos com saudade de vê-los também. Arísio. Edu, sobre esse ponto de produtividade, eu acho que o pessoal confunde muito algumas coisas de horário, né? Assim, e esse é um problema na profissão do autônomo, né? Tem essa coisa assim, flexibilidade de horário, liberdade de horário. Eu acho que tudo que você começa, no primeiro momento, você vai ter que trabalhar muitas horas. A não ser que você seja rico e você está sendo um investidor no negócio. Mas tudo que você começa, geralmente, não tudo, mas assim, 80-20, vamos dizer, né? Você vai ter que colocar muitas horas para você criar uma base, uma estrutura
principalmente quando é uma profissão nova, que você tem pouco conhecimento, né? Que você está construindo uma rede de relacionamento, é natural você colocar muitas horas para, no futuro, você conseguir ter essa maior produtividade. Mas, no começo, isso é normal. Então, assim, também tem que tomar cuidado, assim, virei corretor, no primeira semana, primeiro mês, não, na sexta-feira eu não vou trabalhar. Cara, você está tendo resultado? Porque, assim, quem entrega resultado, meu amigo, pode fazer o que quiser. Essa é a verdade. Mas para você começar a entregar resultado, isso serve para broker, para corretor, para estar, para qualquer coisa. Você vai ter que colocar muitas horas. É aquela história assim, você está disposto a trabalhar, a sacrificar 3, 4 meses do seu ano para ter resultado nos outros 8 meses? Naqueles 4 meses você não vai sair, você não vai gastar, você não vai restaurante, você não vai fazer nada, para depois você começar a ter a colheita desse plantio. Então, acho que às vezes o que as pessoas confundem é isso, porque assim, outra coisa também a produtividade, esse negócio de trabalhar 24 horas, é você se tornar aquilo que você se propõe a ser. Então, se a pessoa se vê, se enxerga como um profissional do mercado imobiliário, não é que ela vai trabalhar 24 horas, ela vai ser aquilo naturalmente 24 horas. Então, ela vai estar no jantar com os amigos, naturalmente ela vai estar captando. Ela vai estar sendo aquele profissional, ou seja, ela deixa de estar fazendo aquilo por uma obrigação de agenda, mas ela se tornou aquilo. Então, aquilo para ela já se torna natural. Não é que ela é a pessoa chata que só fala daquilo, não é isso. Mas ela vive aquilo. Aquilo deixa de ser um trabalho, é aquela história, né? Faça o que você gosta, você nunca vai trabalhar na vida. Aquela famosa frase, né? Se você se torna aquilo que você quer ser, aquilo fica natural. E aí a produtividade aumenta, não porque você está trabalhando mais ou menos, mas porque você está fazendo aquilo o tempo inteiro de forma natural. As pessoas se conectam com você porque você se torna aquilo. Então, assim, mas isso vai demandar um tempo, sim. Vai demandar o empreendedor, esses empreendedores que a gente admira, se perguntar para todos eles, no primeiro momento, nos primeiros meses, às vezes anos, eles tiveram que sacrificar saúde, família, em algum momento, para conseguir alavancar aquilo e, no momento, sim, falar, cara, agora eu posso não trabalhar na sexta-feira, porque é o que a Sandra Canelas faz hoje, mas no primeiro momento, sim, cara, é natural, né? Até porque precisa aprender, né? Você precisa executar várias vezes para aprender como fazer o melhor telefonema, o melhor contato, o script que você tem que falar. Isso você vai praticar muitas vezes, e isso leva tempo, né? Exatamente. Então, assim, a intensidade que você faz no começo vai determinar o seu fluxo no final. Então, assim, tomar cuidado, porque a produtividade, sim, é qualidade. Isso é fato. Mas não tem jeito, cara. Eu penso assim, então, no primeiro momento é natural. Você vai ter que sacrificar, às vezes, tem gente que engorda, tem gente que perde sono. Por quê? Porque está no momento que ele tem consciência, cara. Nesse momento eu vou me dedicar a isso. Depois eu reequilibro minha vida. Esse negócio de equilíbrio o tempo inteiro, na minha opinião, é meio utópico. Em alguns momentos você vai ter que sacrificar alguma área, principalmente no começo, Claro. para você poder depois sim, reencontrar o equilíbrio. Então, eu preciso ganhar dinheiro agora para na frente poder ficar com meus filhos, com a minha família a hora que eu quiser. Mas se não tiver nenhum dos dois, não acontece. Então, fica aí minha contribuição. Maravilha. Flavinho? Quase que eu abaixei minha mão aqui. A Aris já falou tudo aí. Falou bem pra caramba. Falou bem pra caramba. Mas só para complementar, né, em relação à palestra da Dani, eu achei bem contra-intuitivo, porque se o tema da palestra é alta performance, né? E ao contrário do que todo mundo pensa, né? A gente fala em alta performance, a gente pensa logo na questão técnica, né? De venda. Como fazer o estudo de mercado, técnica de venda, conhecimento de produto, né? Como que esse prédio foi construído, né? Toda a questão técnica, né? E ela demonstrou lá, através de números e pesquisa, que o negócio tem muito mais a ver, a alta performance tem muito mais a ver ao autoconhecimento, a nós nos conhecermos e saber do que nós somos bons, né?
porque a maior parte do tempo, né, ela falou entre 80% e 90%, agora eu não me lembro, do nosso tempo de trabalho, a gente gasta com atividades improdutivas, né? E aí a menor parte do nosso tempo a gente gasta infelizmente, gasta não, a gente investe, né, em atividades produtivas. E justamente por não saber em que a gente é bom, né? E em que a gente, e aonde está, né? Aonde está a nossa maior produtividade, né? Isso me chamou muito a atenção, porque é algo que eu venho buscando há bastante tempo, né? Não é trabalhar menos, mas é produzir mais, né? E produzir mais vai muito de encontro àquela questão da gente saber onde a gente é bom e saber da onde vem a nossa produtividade, né? Dos corretores, claramente, essa produtividade vem do contato direto, conversar com o cliente, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o trabalho do corretor, a produtividade não vem de você sentar no computador e fazer planilha, fazer estudo de mercado e fazer, né, e estudar. A produtividade do corretor vem no contato direto com o cliente, ligação, você se encontrar em eventos, você marcar o cafezinho, né? Como o Peixoto fala, tem que dar úlcera no estômago de tanto cafezinho com o cliente, né? E isso me chamou bastante atenção aí na palestra da Dani, essa questão de você se autoconhecer para aumentar a sua produtividade. Na verdade, Flavinho, se me permite um complemento, quando a gente fala de alta performance, então já pensam logo em números, né? Pensam em um monte de coisa, e você está correto quando você fala em autoconhecimento, e se você for para conceito, né, de performance, é o seu potencial menos a quantidade de interferências de coisas na sua vida. Então, assim, se o meu potencial é grande, se eu tenho uma qualidade para isso, se eu tenho ferramentas, etc., eu tenho que procurar ter menos interferências possíveis na vida. E o que vai me fazer entrar para alta performance? Quando eu tenho esse resultado acima da média, consistente e a longo prazo. Então, se eu mantenho, e aí eu não me lembro exatamente quem, acho que foi o Gustavo que falou, sobre, não sei se foi a Dani mesmo, sobre a interferência até do próprio celular, né? Ou ficar olhando muito o WhatsApp. Tudo bem que o celular é uma ferramenta para a gente de trabalho, é uma ferramenta para todos nós aqui. Mas às vezes você vai se concentrar em fazer um ACM, você precisa daquele momento de concentração. Então, é um momento que você tem que deixar o celular de lado, e o celular também acaba sendo, nesse caso, uma interferência, né? Perfeita a sua colocação. Alguém mais quer falar A gente tem muitas palestras para falar, hein, pessoal? André, quer dar uma pincelada aí? Não quero. Eu acho que uma das coisas principais, e eu convivo muito com a Dani, a palestra foi só uma pitadinha da forma dela pensar e orientar, mas uma das principais coisas é bloco de tempo, né? Isso é muito difícil para a gente, mas a gente precisa separar bloco de tempo, né? Não começar o dia achando que você vai conseguir fazer desordenadamente tudo que você planeja, não. Tem que separar. De 8 às 10 eu faço isso, de 10 ao meio-dia eu faço aquilo, de meio-dia às 14 eu faço aquilo outro. Então, planejar de forma blocada. Tudo que você faz e é importante para construir a sua trajetória precisa ser blocada. Não dá para ser de forma aleatória, fazendo de acordo com a posição do sol, se está chovendo ou não está chovendo, não. Agenda, bloquinho, separando pelas prioridades, assim. Às vezes, identificar qual que é o seu momento de maior produtividade, se é o início do dia, coloca as coisas mais importantes do dia para serem feitas no início do dia. Ligação é onde te traz mais resultado, você está melhor, você inicia o dia com mais energia, começa fazendo por isso. Então, blocar o tempo, acho que isso é difícil pra caramba, todo mundo tenta, e a minoria consegue, mas e tem, inclusive, Dudu, uma coisa que, inclusive, o Manuel Alvarez, que é o presidente da Remax Portugal, falou muito com a gente, é sobre os exercícios de monitoramento do nosso tempo, né? Por exemplo, a cada 30 minutos, a gente anotar o que a gente fez nos últimos 30, para a gente entender, no final de um ciclo, tudo que a gente conseguiu fazer, né? Então,
Acho que o tempo é o desafio nosso, né? Não é do corretor, não é do broker, eu acho que é da sociedade atual. Alguém cravou aí Foi fixado aqui alguma tela Uma aí. bagunçada aí. Deixa eu liberar aqui. Isso. Rogério levantou a mão aí, depois foi o Léo, é isso? Bom dia a todos. Sérgio, da Remax Lançamentos. Tem um ponto da palestra dela que eu acho extremamente importante, que é a mensagem subliminar que ela passa. A partir do momento que você é um profissional de alta performance, você tem resultados melhores, você está contribuindo para a elevação da classe corretor de imóveis. E a partir do momento que isso acontece, obviamente, se ao longo do tempo, nós temos condições, através de um efeito dominó, ter uma classe de profissionais mais qualificadas e, a partir daí, sermos percebidos pela sociedade de uma forma diferente. Bacana. Boa colocação aí sobre a Dani. Léo? Bom dia, pessoal. Seguinte, eu concordo com tudo que todo mundo falou aí. Eu acredito muito assim, pelo meu histórico, pelo histórico das pessoas que eu vejo, nas pessoas que você vê que tem sucesso, e pelo histórico de como eu fiz eu tenho 57 anos, então já trabalhei bastante na vida, né? Então, assim, eu acredito muito na produtividade, nessa agenda aí que foi colocada, nessa organização de produtividade, quer dizer, não dispersar, né? Você ter foco nessa agenda aí, uma agenda produtiva, e eu acredito muito, cara, esse papo de que trabalhar pouco vai dar resultados, para mim, isso aí esquece. A vida inteira, as pessoas que eu vi com resultado trabalharam muito e produtivamente. Não é só produtivamente trabalhando pouco, não, e nem trabalhar muito e improdutivamente. Trabalharam organizadamente, produtivamente e muito. O dinheiro não vem com pouco trabalho e improdutivo. É o que eu acredito, entendeu? Mas daí cada um pode ter uma opinião diferente. Tá sem som, Edu? Desculpe. Eu concordo 100%, porque o Arísio até comentou sobre isso. Na verdade, principalmente no início, né, a produtividade te leva não vou dizer nem perfeição, mas ao aprimoramento daquelas atividades que você faz no dia a dia. É importante a gente ter o tempo, fazer do nosso tempo ter qualidade. Não adianta trabalhar 12, 16 horas se você não tiver qualidade. Eu posso, sim, trabalhar 12, 16 horas, mas se aquelas 12, 16 horas façam, sim, sentido e a gente tenha uma colheita sobre o que a gente está plantando. Perfeito? Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a palestra da Eliane Ribeiro. A Eliane é uma pessoa fantástica, uma baita experiência de mercado, e ela passou para a gente, e as pessoas que almejam aqui, às vezes, terem um contato internacional, alguma coisa bacana sobre isso, ela passou para a gente, se não me engano, acho que 5 pilares, né, que ela trabalha muito na carreira dela, né? Ela memorizou os primeiros passos dela, é isso? Senti até emocionado aqui com a ligação. Cuidado que vai falar. Luiz, deixa eu desativar o som. De valorização dos primeiros passos dela, depois foi trabalhando a marca pessoal dela, criou uma estratégia, né, de marketing pessoal, e o que ela mais fez foi as estratégias de posicionamento físico e, obviamente, depois o online na sequência, mas o posicionamento físico é fundamental. A gente até brinca, né, dos corretores que vão tomar um café, por exemplo, na Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia da Costa, qualquer outro lugar, e abre o computador, às vezes não está nem fazendo nada no computador ali, mas no verso do computador está lá, olha, vendo o seu imóvel e tal. O Vitão aí do Léo faz muito isso, e esse posicionamento foi falado bastante, e o desenvolvimento de marca, da marca própria. A Jéssica tem um trabalho bacana com a equipe também, de posicionamento. As outras agências
Na verdade, né, Jéssica, teve um tempo que já se tentou algumas outras coisas e tal. O posicionamento é a área que você domina, que você se sente bem. Não adianta você dominar, por exemplo, o Jardim da Penha e querer vender Praia do Canto porque o metro quadrado é maior, você vai ganhar mais dinheiro ali. Não, domina o que você tem, né, Jéssica? Fala um pouquinho para a gente aí do posicionamento. Ei, bom dia, pessoal. Tô com a voz meio ruim depois de um evento, de um final de semana. Mas falando um pouquinho sobre esse posicionamento, a gente até recebeu uma candidata à franquia, né, aqui num evento no final de semana, e eu dei a minha opinião a respeito disso para ela, no sentido de se um cliente meu, e eu falei até com a Luciana sobre isso há um tempo atrás, eu tenho um cliente para comprar em Jardim da Penha, eu não conheço nada, de Vitória. Apesar de eu morar no Espírito Santo há 12 anos, eu resolvo minha vida inteira em Vila Velha. Então, eu não conheço nada em Vitória. Então, eu não vou passar vergonha de atender um cliente, de não conseguir passar credibilidade, de ele conhecer mais da região, de nome de prédio e etc. Eu chamo um parceiro de lá para atender comigo. Por quê? Porque o meu posicionamento é Vila Velha. Então, eu não consigo ter experiência, expertise e ser especialista em todos os lugares. Então, foi isso que eu passei um pouquinho para a Renata, que é a candidata à franquia, que estava aqui em casa no final de semana, e falei para ela que, olha, conhece Vila Velha, vai atuar em Vila Velha, Vitória, desculpa, seja especialista na sua região, trabalhe na sua região, faça com que todo mundo te conheça na sua região. Porque não dá para falar que a gente atende Vila Velha, sendo que eu tenho Praia da Costa, Itapuã, Praia de Taparica, Aribiri, Cobilândia, Ponta da Fruta. Então, é uma região muito, muito grande para eu conseguir. Gente, é só alguém compartilhar que vai cair o compartilhamento dele, e aí vocês cancelam. Eu acabei de fazer isso. Então, assim, para encerrar, é só vocês entenderem que para ser, a frase do Peixoto, que o Peixoto sempre fala e que a gente tem trago isso para a minha equipe. Vocês precisam ser especialistas e não generalistas. Então, quando a gente fala muito sobre o médico clínico geral e o médico especialista, isso vai ficar muito em voga na Remax. Para quem é novo, vocês vão escutar isso o tempo inteiro, porque, de fato, o clínico geral recebe menos, estudou menos, etc. Então, sejam especialistas, se posicionem. O posicionamento não é só região, o posicionamento precisa ser online. Eu trabalho muito isso com a minha equipe em relação ao posicionamento online, porque hoje qualquer serviço que vocês forem contratar, vocês vão olhar o profissional no Instagram. Vocês vão procurar saber e ter informações e referências a respeito do que esse profissional faz, de qual é a entrega dele. Então, é importantíssimo que vocês atuem nas redes sociais também, porque todo cliente novo que não conhece você ou que não conhece a Remax vai olhar as suas redes sociais para pegar referência do trabalho, referência da empresa, para criar credibilidade para fazer um negócio com vocês. Boa. E uma coisa interessante, e aí eu vendo aqui vários rostos aqui, vários nomes, alguns dos recrutados aqui, por exemplo, quando começaram, queriam chegar na Remax, falavam assim, aí, que região que você atende? Eu atendo Vitória e Vila Velha, atendo Grande Vitória e tal. Gente, tudo bem, Grande Vitória é pequeno, comparado a São Paulo, comparado a Rio, comparado a outras praças e tal, mas a gente tem que entender que eu não posso vender todos os locais, e a rede vai me ajudar a vender todos os locais. Eu não tenho conhecimento, eu não sei os nomes das ruas, por exemplo, lá na Serra. Então, assim, a gente tem a Remax lá, Center, que tem especialistas da região, né? A Dani está aqui, o Alex, a turma toda aí também. Então, assim, a gente tem que entender isso. E alguns pontos aqui que eu separei da palestra da Eliane, se alguém quiser falar sobre a palestra da Eliane também agora é o momento, ela separou assim, as melhores práticas, né, do dia a dia com práticas fundamentais. Bloquear, olha só, todos falam, bloquear tempo para atividades de alto rendimento, prospectar todos os dias, em média 3 horas por dia,
Começar sempre muito cedo, mas normalmente não terminar muito tarde. Criar hábitos de utilização de agenda, tá aí a agenda de novo. Executar rotinas, né? Trabalhar sempre com o objetivo de eficiência. Métricas, ela destacou também a importância das métricas, da gente medir sempre, saber os seus próprios números. O que é saber os seus próprios números? Qual a média de telefonemas que eu dou todos os dias? Qual a média de quilômetros que eu ando todos os dias? Quais são a média de locais que eu frequento para posicionamento? Tudo isso é importante, porque vocês vão aumentando a conversão do dia a dia, né? Prospecção, ela comentou sobre a zona de região de influência, o seu círculo de influência e, obviamente, a base de dados aí dos seus clientes. Acho que a Eliane tem uma baita experiência aí e passou muita coisa legal para a gente. Dudu, eu acho que uma coisa importante para falar sobre a Eliane, que ela é talvez uma das pessoas que melhor aproveitou o poder da marca global, né? Então, a reflexão que fica é que, lembre-se que apesar de vocês fazerem parte da Remax Espírito Santo, ou, enfim, de uma franquia da Remax Center, por exemplo, vocês também fazem parte da Remax Espírito Santo, também fazem parte da Remax Brasil e também fazem parte da Remax Global. Então, saibam que, de fato, existe uma rede que tem cobertura mundial em que vocês podem fazer transações diretas, podem trocar ideia de forma sem muita burocracia. Com 2 telefonemas vocês chegam até uma pessoa lá da Índia, com 2 telefonemas vocês chegam até uma pessoa de Juiz de Fora. Então, é uma rede, de fato, muito acessível, tanto para fazer negócio como para aprendizado, troca de experiência. É muito forte na Remax o fato de, às vezes, você vai fazer uma viagem, você vai para Brasília, você é quase que uma obrigação você visitar algumas unidades, trocar ideia com algumas pessoas. Então, a Eliane, ela é um exemplo muito preciso disso, né? Que ela, de fato, hoje, ela faz parte de um grupo empresarial em Portugal, da Remax, que é o Sim Group, e o papel dela é ela ser uma embaixadora dos imóveis de Portugal. E ela traz os vendedores, o público vendedor, o corretor, as imobiliárias do Brasil todo, não só a Remax, para vender os imóveis dela, da Remax, lá em Portugal. Então, assim, isso é muito representativo e, de certa forma, é bom para abrir a cabeça de todos de que a gente tem, de fato, um canal de distribuição global. Tá? E não é tão complexo assim acessar esses canais, tá? Não, e vale ressaltar que o André falou um ponto assim, a gente começa a viajar, e se vocês forem viajar até para tirar uns dias, para tirar umas férias curtas ali, vou para o sul da Bahia, gente, vocês vão, acaba entrando na gente, você acaba querendo visitar uma Remax para entender como é que é isso, né? A gente que está no meio e vai entendendo. E aí, pessoal, é referenciamento. Lembre-se disso que o André está falando, de referenciamento. A gente poder referenciar um cliente que queira comprar uma casa em São Paulo para a Remax lá em São Paulo. Né? Então, assim, a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é de referenciamento. Túlio e depois Flávio. Eu queria, bom dia a todos, né? Eu queria dizer que falou muito forte comigo na questão do posicionamento, a fala da Eliane, quando ela diz que 3 pilares principais para essa questão são conhecer, depois ser conhecido e depois ser reconhecido, nesta ordem. E outra coisa que também eu acho que coopera para essa questão do posicionamento é uma fala da Dani, que no fim do dia a produtividade tem muito mais a ver com a gestão da energia do que com a gestão do tempo. Então, essas coisas me marcaram bastante como novidades aí, agregando a todo o conhecimento que foi dado. Obrigado. Excelente. Flavinho? Não, é só para complementar a questão que a Eliane comentou, né? Que tem muito a ver com o que o André falou, quando você começa a medir o tempo que você gasta, né, nas suas atividades, né? E ela comentou, acredito que foi ela que comentou, que ela começou a perceber que 30% do tempo de trabalho dela estava destinado a fumar. Exatamente. E foi exatamente ali que ela foi um ponto de inflexão dela, que ela decidiu parar de fumar.
né? Ela deu esse exemplo, mas acho que a gente também, na hora que a gente começar a medir, a gente vai perceber que tem muitas coisas que não trazem produtividade para o nosso dia a dia, que está roubando o nosso tempo, né? Cigarro é um, Instagram é outro, né? Acho que cada um tem a sua percepção aí, a sua individualidade para resolver isso. Perfeito, perfeito. E olha, e 30% dá para fazer bastante coisa, hein? Alguém mais quer comentar? Vamos então para Gustavo Rangel. A palestra do Gustavo Rangel foi E aí, energizante. meninas? Bom dia. Vocês agendaram aqui? Já tirei aqui, peraí. A palestra do Gustavo, ela não propositalmente foi colocada assim, após almoço, que almoço a gente chega, né? Tem gente que insiste em comer feijoada ainda por cima, antes de um evento. Mas a gente já chega com sono e tal, e o Gustavo energizou muito, né, André? A gente já tinha visto em outras oportunidades o Gustavo, e ele é aquela pessoa ali que nos colocou muitas coisas. É claro que muitas vezes a gente pensa, né, pô, eu tenho realmente problemas a resolver, problemas meus e etc., mas eu não preciso ficar levando esses problemas para os outros, a gente tem que ter a nossa individualidade para poder resolver isso, né, e a questão de problema, ela atrapalha a gente, e todo mundo tem, eu tenho, o André, o Túlio, todo mundo aqui tem problema. Se a gente deixar isso dominar a gente, como ele falou, a gente nunca vai conseguir levar para a produtividade. Isso foi uma coisa que marcou bastante ali na palestra dele, né? É claro que, como palestrante, a Jéssica acabou de escrever o que ia falar. Como palestrante, ele faz a coisa, né, crescer, engole o choro e vai trabalhar e tal, não sei o quê. A gente, muitas vezes, não precisa ter o maior radicalismo das coisas, mas é mais ou menos por esse caminho. Entender que todos temos problemas e que só a gente pode resolver. E aí, isso para mim bate muito, e o Peixoto fala muito disso também, da autorresponsabilidade. Cada um tem a responsabilidade pelos seus atos, pelo seu faturamento. Ah, mas o cliente marcou comigo e furou. Ah, mas o cliente isso, aquilo, mais o cliente... Gente, tá, vamos pegar a bola por cima e vamos correr atrás de outro. Não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, como já dizia a vovó, né? Alguém quer falar alguma percepção que teve lá na palestra do Gustavo? Diga aí, Ari. Deixa eu só aproveitar o gancho. Eu acho que tem uma coisa importante que o Guga falou, e tem relação com o espírito que você coloca no início do seu dia, né? E aquela coisa, a palestra dele era como vender todos os meses, mas poderia ser como captar todos os meses, ou como recrutar todos os meses, qualquer objetivo que a gente tem. Que para você vender todos os meses, você tem que tentar vender todos os dias, né? Então, eu acho que é uma coisa forte, assim, não eu tenho que fazer uma venda por mês, 2 vendas por mês, 3 vezes por mês, e eu chego no dia 20 do mês e começo a me preocupar com isso. Não, esse espírito de vencer, de converter, você tem que sair de casa todo dia com essa energia, cara. Acho que é isso. Todo dia é dia de venda, todo dia é dia de captar, todo dia é dia de trazer mais corretores, todo dia é dia de trazer mais franqueados, todo dia é dia da gente converter. Acho que isso é marcante. Arísio. Dudu, seu áudio está fora. Acho que eu não vi você chamando. Só para corroborar aqui com o André está falando, eu vou colocar uma tela aqui da palestra dele, mas enquanto o Arísio vai falando aí, eu vou colocar a tela aqui. Cara, o que eu achei, assim, foi muito boa também, e eu acho que o que me pegou na dele, que eu acho que é uma coisa que a gente está construindo aqui, ou desconstruindo, na verdade, no mercado, é essa dependência excessiva do corretor da imobiliária, né? Então, quando ele fala, esqueci o nome do livro dele agora, comprei 2, esqueci lá, engole o choro e vai vender, né? Não é isso? Uma coisa assim.
A gente trabalha muito com essa coisa do corretor empreendedor, né? E o empreendedor não depende de ninguém, né? Ele vai e faz acontecer. Ele escolhe, no nosso caso, ele escolhe estar numa imobiliária, né? Ele não precisaria estar, vamos ser bem sinceros, o corretor é autônomo, ele pode trabalhar sozinho se ele quiser, ele escolhe estar numa imobiliária ou na Remax porque ele entende que ele tem valor para agregar no serviço dele, né? E a gente tem um plano de carreira, enfim, uma série de aspectos que a gente entrega. Mas essa desconstrução, e é legal ouvir dele, assim, que até onde eu sei da história dele, ele não era, né? Ele é Remax recente, mas acho que ele trabalhou mais no mercado aberto, então talvez ele mesmo esteja, e aí, não sei, de novo, não conheço ele a fundo, mas talvez ele até esteja se readaptando também a essa realidade da exclusividade, do modelo e tal. Então, assim, parece isso, e parece que ele está muito animado, e isso acho que fez a diferença até na palestra, a animação que ele parece ter encontrado nesse modelo, né? Que é isso, assim, é desconstruir essa ideia de que o corretor é aquele cara que vai ficar sentado na loja esperando o cliente, esperando que a imobiliária faça para ele, que é o modelo que o mercado trabalha. Então, assim, o que me impactou muito foi isso, é um cara desse, né, como tem outros, até fora da Remax, já começando a falar muito sobre isso, né, a própria Remax, mas outros profissionais também, começando a falar sobre isso. Cara, isso aqui é você é um empreendedor, você está entrando num negócio para fazer negócio junto, né? O corretor é nosso sócio, não é nosso empregado e não né? Então, assim, você é o nosso sócio. Eu entrego alguma coisa, você entrega alguma coisa. Você tem 45% de participação nessa empresa, eu tenho 55%. Em algum momento você pode aumentar a sua participação. Então, assim, esse entendimento, e eu senti disso, né? Em muitas falas dele, ele querendo passar esse entendimento. Cara, vai fazer acontecer. Então, no final das contas, é isso. É o quanto você quer, né? Vai ser sempre isso. O quanto eu, como broker, quero, o quanto o corretor quer, e o quanto essas duas pessoas se encontram, esses dois players se encontram para fazer o negócio acontecer, né? E eu acho que a gente tem que ter consciência disso na hora de contratar as pessoas e manter, inclusive, na hora de manter ou acompanhar um profissional, e o corretor também, ele tem que ter essa noção. Aqui o modelo é assim, a gente está aqui querendo colocar um modelo novo no mercado, né? Novo para o padrão que a gente está acostumado, mas já tem mais de 50 anos, né? Então, assim, porque também tem isso, né? A gente fala que a Remax, esse vício do novo, na verdade, não é tão novo assim. Então, eu acho que o que me impactou foi isso, cara. Como que a mentalidade desse profissional precisa ser trabalhada, e esse é um dos nossos grandes trabalhos, porque tudo vai do quanto esse cara quer fazer acontecer. O cara que quer fazer acontecer, ele não vai estar ligando para hora de trabalho, para nada disso. Ele quer ter o resultado dele, ele vai fazer por onde fazer isso acontecer. E vai entender que a imobiliária está aqui, nós estamos aqui para fazer isso acontecer, e se nós não estivermos fazendo, ele deve nos cobrar. Eu concordo com você, porque tudo tem a ver com mentalidade mesmo. Essa tela diz muito sobre isso, essa tela dele me marcou muito lá, né? Se você pensa em vender todos os meses, você não vai vender. Se você pensa em vender muito todos os meses, você vende todos os meses. Se você pensa em vender todos os dias, você vende muito todos os dias. Então, é muito da mentalidade do dia a dia que você vai criando e desenvolvendo. E parabéns por ter essa mentalidade e mostrar aqui para a turma que a franquia ela está aqui como um apoio. É justamente isso, é uma sociedade que você hoje tem 45% dessa sociedade, e você tem um outro apoio muito grande, e você ainda pode aumentar a sua participação na sociedade. Isso é a visão que a gente quer muito passar e as pessoas entenderem, né? Juju, diga aí. Vamos lá, bom dia, bom dia. Olha só, vamos falar um pouquinho do que me impactou, e aí eu vou pegar justamente o tal do gancho do engole o choro e vai vender, né? Porque eu acho que isso não é só engole o choro e vai vender. É para tudo na vida da gente. Tem horas que a gente tem que engolir o choro e resolver, né? Não é só o vender, é tudo na vida. Engole o choro. Até, eu perdi meu pai tem 2 anos. Engole o choro e vai viver, né? Porque a gente tem que viver. Não tem jeito, a gente tem que seguir. Não dá para desistir não é uma opção.
E o que eu vou te falar, que me impactou muito em tudo, primeiro eu quero super parabenizar a Regional, porque todas as palestras e painel também foram riquíssimos de conhecimento, foram riquíssimos. Aquilo que a gente realmente fala, que eu já fui em 2 convenções, e uma convenção é R$ 1.500, R$ 1.800. Realmente dá para, né? Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, ok? Mesmo achando que a gente tem que engolir o choro e se virar. Porque é investimento, não é gasto, é investimento. Acrescenta demais. Comparando com o que foi esse evento, esse Max Experience, gente, foi R$ 150. E o que a gente teve de retorno foi infinitamente maior do que eu tive nessa última convenção. Não estou falando que a convenção é ruim, de forma alguma, porque vai muito mais além do que conhecimento, do que palestras. A convenção vai muito mais além disso tudo. Ela é network com as pessoas, com os corretores, é o brilho, é a motivação, é a energia, é conhecer a família Remax no mundo, vai muito mais além. Mas a gente teve essa oportunidade aqui dentro da nossa cidade para conhecer o presidente da Remax falando, uma top producer internacionalmente, um cara que está aí nas altas do marketing, que, cara, é caro para ele vir aqui, gente, não é barato, a Regional não é de graça, não é de graça, a Regional paga para isso. Ter, né, a doação das pessoas top producers estando lá nos painéis, a Dani, que, pelo amor de Deus, vai ver uma consultoria com ela quando que é. Você teve ali de graça não, desculpa, R$ 150. Então, o que me impactou de verdade, Dudu, foi ver quão poucas pessoas estavam nesse evento. Porque eu acho muito pouco, perto se você comparar a quantidade de pessoas que a gente tem, né? Na Remax, em Vitória e tal, mas principalmente dentro da nossa empresa, né? E, desculpa, pessoal, desculpa, eu já vou pedindo desculpa agora, mas se você é um corretor que você não tem R$ 150 para pagar, você tem que repensar se você vai ter que continuar nessa profissão. Porque você pode não ter, mas que pede emprestado ao irmão, ao primo, ao broker, caralho, a 4. Mas, cara, engole a porra do choro e se vira. E se vira, porque R$ 150, se você não tem, repense se você realmente vai conseguir ganhar dinheiro nessa profissão. É isso que eu tinha que falar. Bom, para falar, eu sou suspeito para falar, não vou me alongar sobre esse assunto. A gente teve, obviamente, a maioria do nosso evento, nós enchemos o evento, tal, mas como algumas pessoas, principalmente quem não era da Remax, que comprou e às vezes não foi de tarde, de manhã, a gente sempre tinha momentos vagos ali, cadeiras, então, assim, poderíamos ter mais pessoas, né? Mas pegando um gancho muito importante que a Juliana falou, nós tivemos realmente a nossa ideia aqui na produção desse evento foi trazer uma experiência C7 para vocês, uma experiência da convenção. Imagina que aqui nós tivemos 4 pessoas, né, 5, né, com o Edinaldo participando dos painéis também, falando. Imaginem numa convenção como é que isso funciona, quando você tem muita gente falando, muita gente bacana e muito relacionamento fazendo. Juliana foi em 2, ela sabe muito bem o que acontece, como é que funciona aquilo lá. Pedro e depois o Léo. Fala, pessoal, bom dia. Queria comentar aqui alguma coisa que já foi falado aí durante todo esse tempo, aí, quase uma hora que a gente está batendo papo aqui, que me chamou muita atenção e realmente é o que a gente precisa fazer. Primeiro foi que o Gustavo Rangel falou sobre como é possível você trabalhar no mercado aberto sem ter uma gestão do imóvel. Eu, como uma pessoa que estou iniciando no mercado, comecei em abril, eu não consigo me ver trabalhando no mercado aberto nessa corrida dos ratos, onde fica essa briga por imóvel, onde fica essa briga por preço, onde fica se escondendo informações. Eu não consigo me ver trabalhando dessa maneira. Outra coisa importante
que o nosso negócio é captação. É a parte mais difícil do nosso negócio. É a captação. É difícil realmente. Mas depois que a gente começa a entender como funciona e começa a captar imóveis bem precificados, a roda começa a girar. Né? Então, o principal do nosso negócio é a captação. Negócio de trabalhar aí no mercado aberto é totalmente louco. Não consigo me ver nesse mercado. Né? Então, é uma coisa que o Gustavo falou até mais no final da palestra dele, desculpa, sobre essas possibilidades que o mercado aberto traz, de trabalhar dessa maneira, eu não consigo ver assim. E outra coisa importante que foi falada aí, praticamente todas as palestras na sexta-feira, foi em relação a processos, né, que eu tenho que ter uma meta, mas essas metas precisam ter processos para que eu alcance essas metas. Aqui na nossa agência, a gente está aí a gente tem meio que uma competição, entre aspas, de captações semanais, né? E aí, mas tá, eu tenho essa competição, mas qual o processo que eu preciso fazer para chegar a ter uma captação semanal, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, da importância de eu ter, por exemplo, quinta e sexta é o dia onde eu vou agendar as primeiras visitas da semana que vem, de segunda e terça, né, para que eu consiga ter um processo para fechar um contrato de gestão até o sábado, né, para que durante uma semana eu consiga ter pelo menos uma captação, né, que é um processo que a gente precisa seguir, né, meta é um processo. Eu costumo fazer isso, quinta e sexta é onde eu faço ligações, onde eu encontro clientes para agendar as primeiras visitas, ou para sexta-feira mesmo, ou já para segunda e terça da próxima semana. Para quê? Para que eu tenha um tempo durante a semana para fechar esse contrato de gestão até sábado. Se eu não tiver um processo, eu vou começar um processo de ligação na terça ou quarta, eu já não vou conseguir ter um fechamento de gestão até o final da semana. Então, é importante ter um passo a passo, um processo que foi dito lá, e que a gente consiga seguir isso. Né? As prioridades, o que é importante, segue esse processo, e a gente consegue aí, na maioria das vezes, ter bons resultados no final da semana. Bacana, Pedro. Legal. Quem que vai falar aí? Fala, Edu, é o Thiago aqui da Remax Imóveis. Vou ser breve aí até por conta do horário, mas eu queria passar um pouco a minha perspectiva da parte do empreendedorismo do corretor. E eu venho do setor de bares e restaurantes, fiquei 13 anos à frente do restaurante, e qualquer coisa que a gente for fazer fora do mercado imobiliário, se a gente for criar uma empresa, a gente vai ter um investimento massivo de dinheiro empenhado ali, e muito da minha perspectiva, tem 2 meses de mercado só, é entender onde que o corretor precisa empenhar o dinheiro, o conhecimento, a técnica, e como é bom a gente trabalhar dentro de um modelo que te dá substância, que te dá processo, que te dá parceria, que te ensina a trabalhar dentro de um modelo validado em vários países. Então, na minha concepção, até para retenção de talentos, é importante a gente falar, né, para o corretor que está entrando no modelo da Remax, que é a responsabilidade dele fazer os investimentos certos, buscar teoria para conseguir atuar nas várias frentes ali, porque se você for abrir um restaurante, por exemplo, você vai ter que se colocar em controladoria, compras, atendimento, marketing, é uma série de circunstâncias que você tem que se especializar para abrir um bom restaurante. No caso do corretor, quais são? Muitos entram e esperam que o modelo faça por si só, e isso eu acho que é muito contar com a sorte, e está longe de ser o que o mercado, principalmente em 2024, aí, exige de um bom profissional. Então, a gente pode sim contar com o modelo, mas cabe a nós fazer um bom investimento, tomar boas atitudes em termos de educação também aqui dentro, e saber fazer desses blocos de tempo, quais são aqueles que fazem diferença na nossa rotina em termos de venda, em termos de crescimento pessoal. Só queria colocar esse contraponto, porque muita gente entra esperando que vai performar de maneira natural, mas, na minha visão, natural é fazer por onde, engolir o choro aí, conforme a Ju falou aí. E o apoio da Remax é muito importante, mas a presença individual de cada um ali na rotina da semana e tudo é o fundamental para fazer performar. Bacana, Thiago. Muito legal.
E pegando esse gancho junto com o do Pedro e com o que a Maísa acabou de escrever aqui, ó, uma coisa sempre que é falada, mas que reacendeu em mim foi: não adianta fazer muito bem algo que não deveria ter sido feito, ou mesmo ir muito rápido na direção errada. Você gasta uma energia surreal para algo que não será aproveitado em absolutamente nada. Somos donos do nosso negócio, não há espaço para perder tempo em tarefas improdutivas e retrabalho. E aí, com esses 3 ganchos, a gente vai, e parabéns, Maísa, porque essa é a visão que a gente busca e que a gente tem. Um ponto fundamental que o Peixoto, já no início da palestra dele, ele fala: antes de navegar, prepare o seu barco. É a preparação, é o que o Pedro colocou. Olha, quinta e sexta eu já agendo segunda e terça, porque senão sábado e domingo eu vou ficar, como é que eu vou agendar com os caras que estão pensando em família, que o cara está no churrasco, que o cara está tomando uma cerveja? Então, assim, você já pensa na sua semana bem antes da outra acabar. É a preparação. Um outro ponto, eu não vou nem tocar na questão de agenda, porque o Peixoto fala muito da agenda e todo mundo já está aqui sabendo bastante que foi falado, né? Mas o outro ponto que marca muito na palestra do Peixoto é quando ele diz que a estrutura ela tem que estar a serviço da estratégia, né? O planejamento estratégico, que primeiro a estratégia, geralmente, aí depois você vai com a estrutura. Mas o que a gente vai ajudar uma coisa com a outra antes, né? Um erro muito comum dos empresários, né, é colocar sempre essa estrutura antes da estratégia. Eu só vou fazer se eu tiver à disposição isso aqui. Eu só vou fazer se... Não, meu amigo, você tem que buscar fazer e vai ajustando o pneu durante a viagem, vai ajustando o carro durante a viagem, né? E outro ponto que ele fala demais e é muito importante é a cultura. Se a gente não estiver dentro da cultura, não precisa estar na Remax. Estar nos eventos da Remax é vivenciar a cultura Remax. Estar nos treinamentos da sua agência é vivenciar a cultura Remax. Fazer o seu posicionamento junto com pegar a mão do seu broker, vem comigo, pelo amor de Deus, por favor, vem comigo aqui, hoje, amanhã, eu sei que seu tempo está tomado, é vivenciar a cultura Remax. Nós todos precisamos viver essa cultura. Ele até brinca no início lá, é aceita, né? Aceita da Remax. Que seja aceita, que seja, porque todo mundo faz com carinho, com amor, né? Então, assim, vivenciem, pessoal, vivenciem. Quem está aqui hoje, que não estava presente lá no nosso evento, seja por qual motivo for, é óbvio que existem motivos que realmente nos impedem, às vezes, de fazer algumas coisas, mas não deixe de tentar começar a vivenciar de uma forma mais íntegra, mais direta, o seu cotidiano, a cultura Remax. Porque senão você não precisa estar na Remax. O diferencial grande da Remax são quem? São vocês. É o conjunto que a gente faz. Vocês acham que alguma imobiliária aqui do mercado faz isso que a gente faz toda segunda-feira? Hoje, nós estamos vivendo a 50ª, acho que esse é o número certo, Academia Remax. Estou caminhando aqui para o final. Hoje é a nossa academia de número 50. Eu queria dar parabéns para vocês que estão aqui, vivendo isso, todas as segundas-feiras, de 9 às 10, buscando conhecimento. A gente traz, é difícil para caramba trazer pessoas, convidar, é um trabalho de curadoria aqui que a gente vai, assim, buscando. Então, assim, vivenciar esse modelo Remax é uma das coisas mais importantes para que a sua vida profissional, vou colocar assim, tenha um sucesso dentro da Remax. Tá bom? Pedro, quer falar de novo? Tá com a mão levantada? A Luísa quer complementar para a gente poder... Não, Eduardo, levantei a mão aqui sem querer. Tranquilo. A Luísa quer complementar? Não, só queria agradecer realmente a quem participou desse evento nosso, que foi um evento que foi feito com... Grande Enzo! Beleza, cara? Puxa, Luísa. Foi um evento que a gente organizou com muito carinho, com muito cuidado, em todos os detalhes, sabe? Para oferecer e entregar tanto para vocês da Remax, quanto para
o mercado aberto, vamos falar dessa forma, um conteúdo de extrema qualidade, de extrema assim, eficiência, vamos falar assim, quando entendido e aplicado. Ninguém faz isso no mercado, ninguém entrega o que a gente está buscando entregar, mas, infelizmente, usando as palavras da Juliana, muita gente se nega. Alguns podem até não ter condição, tá? Mas muita gente se nega a participar de um evento como esse. Tem outros compromissos, mas certamente esses outros compromissos não são de alta produtividade. Ou acha que é mais do mesmo, né? Acha que é mais do mesmo. Acha que é mais do mesmo, isso é o que é pior, né? Nosso negócio, nosso esporte é o esporte de contato. Sabe tudo. Quando você treina duro, o jogo é fácil. E nós fomos lá para quê? Para treinar, para ouvir de uma Eliane Ribeiro, que faz o básico extremamente bem feito e colhe os resultados que ela colhe. Sabe? Para ouvir da Dani uma paulada na moleira, como foi junto da galera, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E ouvir do próprio Gustavo também. O quê? Engole. Você tem um objetivo. Tem gente que não tem objetivo, está tudo bem, né? Mas se você tem realmente um objetivo na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, foca, segue e vai. E, utilizando palavras do Peixoto, corrija o rumo, que você vai muito mais rápido. E a gente ofereceu simplesmente uma correção no rumo na carreira de vocês. Obrigado, galera. Tem o Pedro aí com o último diálogo. Pedro quer falar aí? É rapidinho que eu lembrei aqui de algo que aconteceu na semana passada, quando eu estava fazendo uma apresentação de estudo de mercado com um casal, e aí no final da apresentação o casal falou assim, não, Pedro, antes da gente finalizar aqui, a gente quer falar uma coisa. Falou, cara, se a Remax, se o trabalho da Remax for dessa forma, todo mundo estiver fazendo desse jeito, né, seguindo o modelo, que eu não fiz nada de diferente, ele falou, cara, vocês vão dominar o mercado, porque eu nunca vi nada igual ao que vocês estão fazendo, que você trouxe aqui, trouxe uma apresentação, não foi porque sou eu, não, eu só peguei o modelo, fui lá e fiz a apresentação, né? Fiz o estudo e apresentei. Falou, cara, o seu trabalho e o trabalho da Remax, se todo mundo fizer desse jeito, vocês vão dominar o mercado, porque eu nunca vi nada desse jeito. Corretores chegam aqui, conversam meia dúzia de palavras, chutam o valor do meu imóvel e o que vocês entregam é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Só para deixar esse testemunho aí do que aconteceu na semana passada, para a gente entender como o nosso método de trabalho, como que a Remax entrega um método totalmente diferente que o mercado tem. Se a gente fizer certinho, vai dar certo. Então, vai ser sempre, não vai ser 100%, né? Você vai apresentar estudo e não vai fechar, vai apresentar estudo e não vai fechar, mas você está fazendo um diferencial, você já está plantando uma semente na cabeça do cara, mesmo que ele não feche. Bacana, Pedro, que legal esse depoimento, é um modelo que a gente vê, e isso que o Pedro está falando não é, obviamente o Pedro é um cara fantástico, mas não é só porque é o Pedro, isso é no Brasil todo, isso é no mundo inteiro, isso está acontecendo, né? A coisa está acontecendo, nós temos um modelo, uma metodologia de apresentação para o convencimento do cliente, com argumentos sólidos, com profissionalismo, com tudo isso, e esse é o grande diferencial nosso. Nós fizemos esse evento com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Queria agradecer o apoio incondicional do Aloysio, do André, o Thiago não está aqui, de vocês, para que a gente pudesse conduzir esse evento de uma forma fantástica. Eu recebi muitos feedbacks aqui, legais para caramba. Então, assim, agradeço muito a todos vocês. O próximo evento grande da Remax é em novembro, que é só para os brokers e franqueados, e 100% dos nossos franqueados e brokers já compraram suas passagens, já compraram suas inscrições, suas hospedagens, estarão em São Paulo, todos os nossos franqueados para o Summit, e depois vem o Summit de Master Franqueados. Eu vou para São Paulo, eu vou ficar mais tempo lá, com o Summit de Master Franqueados, e, se eu não me engano, depois se eu estiver errado, Luiz, em dezembro tem o Summit de Corretores, tá? Que provavelmente, como são 10 mil a nossa força de venda, ele é feito online, de forma online, e a gente tem a participação de todos vocês também
para o Agent Summit, como a Jéssica colocou aí, né? Só para atualizar aqui, Dudu, para confirmar, a data do Agent Summit já está agendada 10 e 11 de dezembro. Maravilha. Online. Maravilha. 10 e 11 de dezembro, o envolvimento da nossa rede toda online. Perfeito, Jéssica. Ia convidar agora, amanhã, o Max Evolution. O que é o Max Evolution? É o fechamento do trimestre. Amanhã, quem tem vai ser reconhecido nacionalmente. Tantas agências quanto corretores serão reconhecidos para toda a nossa rede online amanhã. Então, também é assim, importante participar, importante estar engajado. Acho que todo mundo aqui já entendeu que a gente tem que estar engajado, porque senão não vale a pena estar na Remax. Gente, hoje é dia 21 de outubro, ainda tem tempo, a gente tem bastante tempo para fechamento desse próximo trimestre. Vamos para cima, tem muita coisa para acontecer e contem com a gente, que a gente está aqui do lado de vocês para poder fazer esse balão subir cada vez mais no Espírito Santo. Até semana que vem, pessoal. Valeu, turma. Forte abraço. Valeu, pessoal. Parabéns a quem foi e vamos que vamos. Maravilha! Maravilha! Max, maravilha.